Boa tarde a todos. Agumujubara, as forças ancestrais desse dia. Eu sou Babalorixá Anderson Argolo do Oxalá, iniciado na casa de Edinho do Oxóssi, no Alabaxá, em Maragogipe, e fundador do Ileaxé lá, o Batalambê, da casa onde eu vos falo. Sejam todos bem-vindos. O meu primeiro contato com a religião de matriz africana aconteceu através da minha avó, Dona Duvalina Maria dos Santos, né? Uma senhora que nasceu num povoado entre Piauí e Ilhéus, em um distrito onde não existia nenhuma religião. E com 8 anos dançando ciranda, ela acabou se manifestando com uma divindade que denominou-se o nome de Ogum, o que naquele momento causou estranheza porque não existia uma ligação com essa religião naquele distrito. Com 10 anos, ela voltou a ter uma manifestação com o caboclo gentileiro e encontrá-la era no meio do mato, no meio do espinheiro, onde ela dizia ser gentileira. Então, começaram a pensar que a menina tinha algum distúrbio, né, mental. E minha avó foi uma mulher muito pobre, que foi criada com muita dificuldade, e aprendeu a ler com 8, 9 anos, indo para a casa dos outros, para ajudar a lavar prato, tomar conta de crianças. E sobre essa aspecto religioso, ela foi crescendo e resistindo à vida. E quando eu nasci e fui criado por essa mulher extremamente forte, e que o destino foi traçado pelo orixá, que era uma mulher do Oxalá com Iemanjá. Então esse foi o meu primeiro contato, vendo ela rezar pessoas, curar pessoas, sem entender muito sobre a religião, mas desenvolvendo aquilo que ficou dado a ela como um dom, o dom de curar, o dom de sentir, de acolher as pessoas que o orixá trouxe para ela. Então esse foi o meu primeiro contato, que para mim foi extremamente importante. Como eu falei na minha primeira fala, eu nasci em Jequié, né? Conhecido como Cidade Sol, e lá eu fui criado pela minha avó, que teve um contato muito grande com a Umbanda. E vindo para Salvador com 16 para 17 anos para trabalhar e para estudar, para ter uma vida melhor, aqui eu tive um contato maior com a religião de matriz africana. Mas o meu primeiro contato, quando aconteceu, foi uma coisa que nos pegou de surpresa, porque eu estava com meus amigos aqui em Salvador brincando com baralho normal. Quando eu me dei por conta, tinha várias pessoas em torno, as mães fazendo perguntas, e eu me assustei com aquilo. E meus amigos disseram que elas estavam a tempo fazendo perguntas e eu respondendo coisas, elas diziam que eu tinha acertado sobre tudo que falava. Aquilo me causou estranheza, porque antes, até então, só eram sonhos. E quando eu encontrava algum orixá, como minha avó em algum lugar, diziam que eu tinha um destino para ser de axé ou para a religião do candomblé. Mas naquele momento foi algo que eu não podia mais negar. E daí então se desenvolveu esse primeiro contato. Eu fui conhecendo pessoas da religião de matriz africana, conheci pessoas que me levaram até o terreiro de candomblé. E daí para frente eu comecei a ter esse contato, que foi importante, porque eu queria compreender, entender mais sobre a mediunidade e a espiritualidade. Mas no meu caso já começou já dessa forma. Eu comecei atendendo pessoas que vinham me procurar, porque sabiam que eu estava desenvolvendo essa mediunidade, mãe de santo, pai de santo. Então eu criei uma relação, antes de começar com o terreiro, de conhecer pais e mães de santo que vinham jogar comigo, ou fazer perguntas sobre sua vida, e ali se criou essa relação. E esse foi o primeiro contato. Até que eu encontrei pessoas que me levaram, de fato, a esse encontro, né? Com nosso resgate ancestral da iniciação. Quando eu conheci Dona Estela, do Pofonjá, que em determinados momentos foi extremamente importante, que me falou coisas que eram importantes para a minha trajetória. O Baldo, né, de Ançã, que foram as primeiras pessoas que perceberam que eu era do Oxalá, porque eu cresci sendo do Oxóssi. Até que eu encontrei meu pai de santo, meu baluarte em memória de Oxóssi, que me disse que eu era do Oxalá. Foi 3 pessoas e um caboclo que descobriu que eu era do Oxalá, porque todas as pessoas achavam que eu era do Oxóssi. Esse meu primeiro contato com o Edinho do Oxóssi do Alabaxé me levou à minha iniciação. Comecei com 16 para 17 anos, então eu comecei criando relações dentro do axé, que foram relações que vieram na contramão da história, porque a partir do momento que eu desenvolvi mediunidade e eu levei um tempo até me iniciar, eu fui conhecendo pessoas que foram para mim extremamente importantes nesse processo de amadurecimento, de entendimento, de compreensão. Então quando eu cheguei na casa do meu pai Edinho do Oxóssi, assim como a mãe Estela me falou, ele falou a mesma coisa, que eu precisava construir um terreiro, uma casa de axé. Então eu já fui sobre essa informação. Eu tinha pessoas que já me seguiam há muito tempo, né? Há muitos anos. Pessoas que me seguiam desde a época de Abian, que me seguem até hoje. Então, para mim, entrar no axé foi ter contato com a hierarquia, que é extremamente importante para que a gente possa moldar. Porque muitas pessoas falam que o importante de tudo é só a mediunidade, é só o dom espiritual. Eu acho que é extremamente importante, mas não é total, essencial. Porque você precisa aprender, como tudo na vida, a lidar
com esses saberes e fazeres dentro do terreiro. Porque as pessoas têm uma cabeça, um ori. A cabeça da pessoa é algo importante. Então, para lidar com isso, você precisa aprender. Por mais que você tenha um dom, é como você às vezes pode ter um dom para tratar pessoas, né? Mas quando você vai para a faculdade, você estuda medicina, você vai entender todo o processo de movimento do corpo humano e você vai ser muito mais potente na sua capacidade. Então, a partir daí, o dom somado ao conhecimento era o que eu buscava para que eu pudesse, então, cumprir a minha missão, porque eu entendo que o que eu hoje tenho aqui é, é um legado, né, que eu cumpro pela vontade do orixá. Então, quando eu entrei na casa do meu pai de santo, esse contato com a hierarquia foi importante para moldar, né, a minha personalidade enquanto líder religioso, porque você resgata a sua ancestralidade. Você, através da hierarquia, da relação com os mais velhos, você vai aprender sobre o culto que é extremamente milenar, que essa tradição precisa ser repassada, e para que ela possa ser repassada, é preciso que ela seja vivida com respeito, com dedicação, com essa ética, com esse entendimento que ninguém dentro da nossa religião pode levantar para ensinar antes de sentar para aprender. Então foi meu momento de sentar para aprender, de resgatar, de reencontrar, né, o meu ser espiritual e despertar novamente para Oxalá. Então foi muito importante a relação com esse homem que deixou uma história imensa, né? O Alabaxé é uma história de resistência imensa e que a gente tem um exemplo que ficou para o mundo, nosso pai Edinho do Oxóssi lá de Maragogi. Então foi de amadurecimento, aprendizado e que me trouxe até aqui para que eu hoje possa, né, exercer da forma que Oxalá determinou. Entrega. Eu acho que todo processo de iniciação, você precisa se entregar, você precisa mergulhar. E eu sempre falo para todo mundo que a religião de matriz africana é um mergulho de olhos fechados. Você precisa fechar o ser espiritual, você precisa fechar o ser racional, na verdade, desculpe, para despertar o ser espiritual. Então, quando a gente adormece para o processo da iniciação, é para isso. É para resgatar essa ancestralidade, essa ancestralidade. Então, eu diria para mim e para todas as pessoas que estavam se iniciando lá no passado e no presente, que se entregue, que acredite, que confie, porque o destino de cada um está traçado, né? O que é nosso nos encontra. O nome já diz tudo, né? Orixalá, orixá do alto, orixá de Deus. É o ser supremo da criação. É o orixá que nos acolhe no seu processo de cuidado, de criar. Tem uma cantiga que diz: Araê, baba, ujé, baba, mori. Araê, baba, ujé, baba, mori. O nosso corpo aqui no Aie pertence ao Oxalá, então ele deve cuidar do nosso corpo enquanto está no Aie, antes que essa matéria seja devolvida à terra, ao Aie. Então ele é o ser Alabaxé, o ser criador, aquele que coloca dentro do nosso ará o sopro de vida que é o Emi. Então Oxalá para mim é tudo, é minha vida, é o ar que eu respiro, é o ser que movimenta essa casa, e Oxalá representa a criação, a paz. É o ser que nos envolve. O nome dessa casa se chama Ileaxé Alá Batalandê, a casa do rei que te guarda, te envolve e te protege. Então, Oxalá é aquele que nos guarda, que nos protege. Não, acho que a dúvida nunca fez parte da minha vida, né? Eu sou um orixá em todos os momentos, eu vivo para o orixá. Eu sou um homem de touro, tenho uma personalidade forte. Eu venho do princípio que o orixá existe e o que eu carrego não está fora, está dentro de mim. Eu sou uma partícula daquilo que me criou. Então, se eu estou aqui é porque eu tenho uma missão, eu tenho um destino. E por mais decepções que eu venha passar, eu vou sempre passar por elas de cabeça erguida. Eu sempre evoluí, eu sempre cresci. E se a gente realmente confia no orixá, a gente tem que acreditar em todos os momentos. E talvez seja nos momentos mais difíceis que a gente vai aprender muito mais, vai superar muito mais. Então, o orixá para minha vida sempre foi isso. Então, eu não entendo que olhar para trás, eu olho para frente. Eu vivo o presente. E o orixá está no meu passado, no meu presente, com certeza estará no meu futuro. Para mim, a gente muitas vezes vai passar por esses momentos de tristezas, que isso acontece das relações humanas. Às vezes um filho biológico vai embora, um filho biológico também não é grato com sua mãe, com seu pai, que ele gerou no ventre. Imagine pessoas de caráter, personalidades diferentes que vão adentrar o terreiro, a gente vai acolher, vai se iniciar, e nenhum pai de santo, mãe de santo, inicia um filho para ir embora, para ele ser ingrato, ser injusto. A gente prepara ele para se fortalecer, para resgatar a sua ancestralidade, para que ele seja a nossa continuidade, e um grupo se fortalece na união. Então, era muitas vezes que acontece de filhos irem embora, mas a gente vai fazer o quê? Continuar em frente. Então, continuar em frente porque assim, o culto nessa casa é ao orixá, não as pessoas. E esse nunca vai embora, esse vai estar com a gente. E mesmo o filho que vai embora, o orixá permanece porque é fiel. O orixá não é como matéria, ele só tem uma palavra só. E quando ele pousa no terreiro de Candomblé, é porque era o seu lugar. E se um dia a matéria for embora, ele continua ligado a esse lugar, porque o ancestral está interligado.
Se alguém for embora, eu peço que Deus, Oxalá, abençoe o destino, que dê sabedoria, mas eu continuo minha missão. E eu vou iniciar várias pessoas, porque eu sou um orixá, e eu vou perpetuar a minha existência, a minha história, através do ori dos meus filhos. Porque eu jamais, a minha história vai morrer enquanto existir um filho meu inicial, seja ele onde estiver. Oxalá estará vivo nele, o Batalá estará vivo. Então a gente tem que entender dessa forma. A missão é sobre o orixá, não sobre as pessoas. E por essa razão não tem nada que me pare. Quanto mais decepções, mais forte eu procuro estar, porque eu vivo aos pés do orixá que me fortalece. Eu acho que todo processo de busca tem que existir também a entrega, né? Eu sempre falo para as pessoas, não dá para você ficar olhando do outro lado do rio, o que tem lá do outro lado, sem coragem de mergulhar para ir buscar. Então é sobre destino, é sobre orixá, é sobre ancestralidade. Quando você chegar a um terreiro, entenda que foi sua ancestralidade que lhe trouxe até ali. Existe um processo chamado bolonão, onde as pessoas bolam, a terra chama para esse lugar. Então se você bolou em uma terra, essa terra para você tem que ser sagrada, esse lugar é sagrado. Então em qualquer lugar que você iniciar, esse é o lugar do seu orixá, então honre. O sacerdote também honre esse lugar. Os iniciados honrem esse lugar e façam desse lugar um lugar de culto ao ancestral, ao sagrado, porque a humanidade precisa urgentemente compreender que nós não estamos acima da criação. O Criador está acima da criação humana. Então nossa razão tem que ficar abaixo do nosso ser ancestral. Então se amem mais, se respeitem mais. Viva essa religião que é tão linda. A gente louva cantando, a gente reza cantando, a gente se manifesta dessa forma, porque o orixá é louvor. Então, quando a gente louva o orixá, a gente tem ele na terra. Então, é o amor que traz o orixá à terra. Então, é o amor que nos fortalece. E quando a gente ama, nada nos pesa. Não tem hierarquia que vai pesar, porque outros vieram antes da gente para mostrar que é possível. Então, olhe para o seu mais velho, fale com seu pai de santo, com sua mãe de santo, tire suas dúvidas com ele. Evite polêmicas e conversas que não tenham nada a ver com sua trajetória. Porque o que aduba a raiz é o que é sagrado. E nenhum homem pode ser forte se ele não tem raiz. É como uma árvore sem raiz, ela é fraca. Ela só vai dar frutos se ela tiver ligada à sua ancestralidade, às suas raízes. E é o ofor, é a força vital do seu pai e da sua mãe que faz o despertar ancestral. Então busque as palavras do seu pai de santo, da sua mãe de santo. Porque não adianta. Palavras vazias, histórias vazias não vão levar ninguém a nenhum lugar. Então ame o orixá e viva, porque o orixá é transformador na nossa vida. Acho que para a gente falar desse assunto, a gente tem que primeiro entender um pouco também da nossa história. A religião de matriz africana nós herdamos de África, né? Através do tráfico, né, de pessoas, de seres humanos que aconteceu. Esse episódio que é extremamente, a gente tem uma vergonha que a humanidade possa contar, né, de traficar seres humanos. Então, quando os africanos foram sequestrados, trazidos até o Brasil, eles trouxeram o culto que foi milenar, o seu conhecimento, sua tradição, mas chegou numa terra que também existia um pertencimento, aqui existia o dono da terra, que eram os índios, os caboclos. Então essa fusão é extremamente importante. No início, a religião, quando ela inicia aqui no Brasil, ela manteve essa tradição e não existia esse contato, esse conhecimento sobre a espiritualidade ligada ao índio, ao caboclo. Mas com o tempo a gente começou a compreender que existia uma ancestralidade no Brasil. E essa ancestralidade que é cultuada como caboclo dentro de uma terra de Queto. Então hoje dificilmente você não vai ver um terreiro de Queto cultuando o caboclo. Até as casas que se dizem mais tradicionais, os seus filhos vão estar lá cultuando o caboclo. O caboclo é extremamente importante. O caboclo nos faz crescer, ele vem para poder ajudar nesse processo de amadurecimento, de evolução dos filhos, para aconselhar, ensinar remédios, apoiar e facilita também no contato, né? Porque eles falam o nosso idioma, né? Diferente do orixá, que é o aú, o silêncio, e quando fala muito pouco na língua urubá. O caboclo na minha casa é sinônimo de vitória. Para mim não há nenhuma dúvida sobre espiritualidade. Espiritualidade é aquilo que você cultua, que está funcionando, que dá certo e que tem dado muito certo, não só na minha casa, como em tantos outros terreiros. O caboclo acolhe e ajuda as pessoas a encontrar também o seu caminho para resgatar a sua ancestralidade ao modo chá. Então, tudo que soma para mim é muito bem-vindo. Sem esquecer também, né, quando se fala de caboclo, de pena branca, que é o caboclo, que é o dono dessa casa, o caboclo de Oxalá, e que sempre tem uma palavra de amor, de paz, de incentivo para as pessoas, que está sempre nessa casa como um grande mediador, cobrindo a todos com suas penas brancas, um caboclo de luz. Então a gente deve muito aos caboclos, a Sultão das Matas, a Pena Branca, a Gentileiro, que é o caboclo da minha avó, a todas as, né, as tribos de caboclo que reinam nessa casa, para que a gente possa, né, ter sempre resposta. Então tudo eu devo ao orixá, tudo eu devo ao caboclo, e gratidão à Pena Branca, que é luz em nossos caminhos. Não há quem saiba avaliar o amor de um pai, um amor de uma mãe.
Esse é o Pena Branca, é quem sabe avaliar o amor de um pai, um amor de uma mãe. Cheio do marrom baixinho, cheio do navio.